que para Jesus foi muito esperado, foi muito desejado esse momento, porque ali ele está testificando através do pão e do vinho o que iria acontecer na vida dele e que iria repercutir sobre as nossas vidas hoje. E que é o que a gente vai fazer hoje. A gente vai comer o pão com Cristo e vai tomar o vinho de Cristo, amém? Mas isso simboliza o custo que foi pago por uma vida nova. Isso demonstra o custo pago para que eu e você tivéssemos paz, tivéssemos esperança, pudéssemos esperar por um dia que Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja para o céu, para que nós pudéssemos ter um caminho claro, confiante, de poder andar todos os dias, numa esperança e numa fé, de que a gente sabe que ali é o lugar certo, de que a gente tem convicção e certeza de que aquele lugar é o melhor lugar. Jesus pagou o preço, esse foi o custo, o maior preço pago pela minha vida e pela sua vida. E lá em Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14, ele fala por que foi que ele pagou esse preço. Por que foi tão caro, nós temos uma vida melhor. E a vós outros que estáveis mortos, por que estavam mortos? Por causa das vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Todos. Você entende que todos é todos? Você entende que não tem nada que você possa fazer que Jesus já não tenha perdoado? Você entende que não tem nada que você até possa fazer no futuro que o Senhor, Ele não possa lhe perdoar? Não tem. Já está resolvido. O pecado já foi resolvido. A morte já foi cancelada. Acabou. Não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo nosso Senhor Jesus. Não tem mais. Mas ele diz o seguinte: tendo cancelado a dívida, o escrito, aquilo que estava lá no tabelionato contra você, ele cancelou, que era contra nós e que constava de ordenança. E existia uma ordem por meio de uma carta, de uma dívida que continha os meus e os seus pecados. Nós éramos devedores e por isso merecíamos morrer. Ponto final. Simples assim. Simples. O qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, de que forma? Encravando na cruz. Quem foi que morreu na cruz? Jesus. Ele levou junto a sua dívida, a sua carta de dívida, a sua confissão de dívida, foi pendurada no madeiro. O sangue de Jesus, que foi até a última gota, o custo pago pela sua dívida e pela minha dívida, acabou. Você não precisa mais viver no pecado. Você não precisa mais viver oprimido. Você não precisa mais viver sob jugo. Você não precisa mais viver sob condenação. Você não precisa mais viver sob acusação. Você não precisa mais viver sobre isso. Então por que é que eu me sinto culpado, pastor? Por que é que eu sinto o peso do pecado, pastor? Por que é que eu continuo vivendo uma vida desgraçada? Porque tem muito crente vivendo uma vida desgraçada. Tem muito crente vivendo sob um jugo. E às vezes o jugo vem de dentro da própria casa. Quando não é do marido, é da mulher. Continua vivendo uma vida terrível. Por que isso acontece, pastor? Porque não é só Jesus que paga o preço, nós também temos que pagar o preço. Nós também tem um custo que nós devemos pagar. E começa pelo primeiro, que ele falou para um homem que era muito conhecido na época,
como um grande fariseu chamado Nicodemos. E esse homem foi falar com Jesus e perguntar para ele: olha, eu sei que tu é profeta, que tu é um homem de Deus, mas não estou entendendo o que tu está fazendo. Põe para nós lá João capítulo 3, do verso 1 até o 6. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, ele foi ter com Jesus e disse: Rabi, ou mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: olha, verdade. E em verdade também te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E é engraçado como Jesus fala com as pessoas, porque Jesus, ele é que nem parece político. Você já viu entrevista de político? O entrevistador faz uma pergunta e o político ele fala outra coisa, já viram? Jesus faz a mesma coisa. Ele diz: nossa, olha quanto milagre tu faz. Ele diz: é verdade, mas olha só, eu tenho uma novidade para ti. Eu tenho outro assunto para te contar. Eu tenho uma coisa que tu precisa. Não é o que tu quer saber, é o que tu precisa. Vocês já entenderam isso? Que às vezes você vem no culto pedindo uma coisa e Deus te dá outra? Que você vem orando uma coisa e Deus quer te falar outra? Porque talvez o que você acha que precisa não é o que você realmente precisa. A dor que você sente não é o verdadeiro problema, é só um sintoma, porque tem uma causa maior. E a gente quer atacar às vezes só a dor e esquece de resolver a verdadeira causa da dor. E Jesus está falando aqui para ele: é isso. Olha, eu sei, eu faço milagre. Mas a questão não é o milagre, a questão é que tu precisa nascer de novo se tu quiser ir para o céu. E ele continua. Perguntou Nicodemos: mas como é que um homem pode nascer de novo, se ele já é grande, velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Tem como, né, gente? E então respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água, o que é água, gente? Batismo. Quem não se batizar, quem não descer as águas, quem não se purificar, porque o que quer dizer batismo? Quer dizer arrependimento. Agora eu pergunto, é só uma vez que a gente se arrepende quando batiza? Sim ou não, gente? Não. Por quê? Porque você pode sair do batismo e ali dar um probleminha com a boca ali fora. Tem que pedir perdão de novo. Não é só o batismo, é todo santo dia. Mas aí o que acontece? A teimosia. Não, mas eu já me batizei. Não, mas eu já tenho 15 anos de igreja. Não, mas eu sou ministro do evangelho. Não, mas eu não sei o que sirvo na igreja. Querido, título não te dá nada. Título não quer dizer nada. Título não é ingresso para o céu. Não é nada. Vocês acham que porque eu tenho um PR na frente do meu nome, quer dizer alguma coisa? Quer dizer nada. Só quer dizer o quê? Mais peso, mais cobrança. Porque a quem mais é dado, mais será cobrado. E eu que cuide bem da minha vida. E você cuide bem da sua, amém? Amém. E ele disse: olha, quem não nascer da água, batismo, e do Espírito, não pode entrar no reino de Espírito com letra maiúscula. Por quê? Porque aquele que aceita Jesus, aquele que busca o Senhor, tem sobre a vida dele o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo. Ele nasceu de novo. E o único que pode fazer você ser uma nova criatura é o Espírito Santo. Ele te vivifica das obras mortas. Ele faz com que o teu espírito, que estava longe de Deus, volte a ter comunhão com o Pai novamente, por meio do Espírito. Mas primeiro eu preciso me arrepender, eu preciso manifestar o meu arrependimento, eu preciso ser uma pessoa aberta e não teimosa.
não teimosa. Eu falei uma vez aqui, me perdoem os alemãos, amém? Tem alemão aqui hoje? Me perdoe os alemão agora que eu vou dizer, amém? Alemão adora, né, fazer brincadeira com teimosia, sim ou não? Eu pergunto, que lucro tem nisso? Que proveito se tem dizer que ser alemão é ser teimoso e ó glória? Misericórdia. Me perdoe os alemão, porque é cultura, só que a cultura do homem não é a cultura do reino. Cultura do homem não é a cultura de Deus. Tu quer ficar com a cultura alemã? Fica, só que tu não vai herdar a cultura do reino, amém? Qual tu prefere? Ah, ficou ruim agora, né? Hã? Pois é, gente. Então, bota fora, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor e a tua língua, porque tu veio para ouvir. Amém? Amém. Falei. 6. O que é nascido da carne é? E o que é nascido do Espírito é? Espírito. Querido, eu sei que todo mundo aqui, inclusive eu, a carne às vezes é braba. Ainda mais quando tu come um churrasco bagual no domingo. Dá mais alimento para a carne. Mas o que o Senhor quer de mim e de você é que nós andemos pelo Espírito. O custo que nós temos, queridos, de nascer de novo é vencer a carne. É de se arrepender, é de não ser teimoso, é de olhar para a verdade e dizer assim, realmente eu sou essa miséria. Realmente a minha língua é um trapo. Realmente o meu coração é sujo. Realmente a minha mente é pervertida. Você não precisa falar isso para ninguém, mas fale para Deus então. E se ajuste com Deus, porque Deus não quer que você fique expondo a tua vida para todo mundo. Deus quer que você abra o seu coração verdadeiro para Ele. Amém? Abra o seu coração para o Senhor. Se torne uma nova criatura. Nasça de novo. Viva de acordo à vontade de Deus, querido. Isso tem um custo para nós. Tem. E não é pequeno. Não é pequeno você ter que reconhecer que realmente você não é nada. Não é fácil. Não é fácil você reconhecer que você é um avarento. Que precisa de um pé de cabra para meia mão, às vezes. Mas é verdade. Não é fácil você reconhecer que você é um ganancioso. Não é fácil que você reconhecer que você é um mau caráter. Não é fácil. Mas quem reconhece e quem olha para dentro, antes de olhar para fora, recebe de Deus misericórdia. Recebe de Deus misericórdia. Queridos, o novo nascimento é a oportunidade da gente recomeçar uma vida nova. O novo nascimento é uma oportunidade de mudar o rumo da nossa vida. O caminho da nossa vida. O novo nascimento é a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. Eu tenho certeza que você admira muitas pessoas. O jeito dela se comportar, o jeito até de caminhar, o jeito de falar, o conhecimento, a sabedoria dela. Eu pergunto, será que você não pode também? Pode. Sabe quem disse que você não pode? Você mesmo. Você mesmo. Porque você não quer matar a sua carne para fazer o que os outros fizeram para chegar lá. E aí muitas vezes você se compara com o pior e não com o melhor. Você se compara com aquelas pessoas que querem te puxar para baixo, e não por mal, porque elas não querem te perder.
Não quer que você saia do clubinho delas, do clubinho do jogo de carta, do clubinho da novela, do clubinho do chimarrão da fofoca, daquele clubinho. Elas não querem te perder desse clube. E elas assim, mas agora tu tá assim, né? Mas agora tu faz isso. Mas agora tu faz aquilo. Pois é, eu faço mesmo, porque eu quero ser melhor. E eu quero que tu venha junto comigo, amém? Traz junto então. Mas tem muita gente que não consegue ser essa nova criatura. Por quê? Porque fica se sentindo culpada. Porque agora eu vou deixar meu amigo, porque agora eu vou deixar minha vizinha, porque agora eu vou deixar o fulano, porque agora eu vou deixar o ciclano. Querido, cada um fica onde quer. E cada um vai para onde quer. Amém? Nem seu filho é seu. Nem seu filho é seu. Porque a hora que ele encontrar uma bonitinha, ou um bonitinho, vai voar asa. E você, mas ele foi. Foi mesmo, e vai mesmo. E você vai ficar lá, mas será que é o tempo? Quando foi a tua vez, tu não ficou assim, né? Tá vendo? Pois é. Essas são as realidades da vida como ela verdadeiramente é. Amém? Então, queridos, o novo nascimento é a oportunidade para mudar os resultados da sua vida. E tem um custo. E o custo está lá em Marcos 6,12, né? Que eu até já falei. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Arrepender. Arrependimento. Eu lembrei disso aqui agora, antes de me dar o folhetinho. Mas vai rolar, tá? Não se preocupe. É que eu estava muito empolgado. Glória a Deus, amém? Amém. Qual que é o segundo ponto de custo que nos custa para uma vida nova? Lê para nós, coloca para nós lá Mateus 11, 29. O primeiro, queridos, é o novo nascimento, é nascer de novo. E que implica uma vida de arrependimento, de se humilhar diante de Deus. O segundo, Jesus ele fala aqui, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar um descanso para a vossa alma, que é o que todos aqui querem. Todos nós queremos descanso para a alma. Porque a alma é o lugar das emoções, é o lugar dos sentimentos, é o lugar do intelecto. Você quer ter descanso, o nosso próprio corpo quer esse descanso. Não quer ter que ficar se preocupando todo dia como gerar dinheiro. Não quer ficar se preocupando todo dia como é que está isso, como é que está aquilo. Não quer ficar se preocupando. E o Senhor diz que a solução para você acalmar o teu coração e as preocupações e ansiedades dessa vida é aprender com Ele. É aprender. Agora eu pergunto, quanto você tem disposição de aprender? Qual é a tua disposição de aprender? Qual é a tua vontade, o teu desprendimento, a tua atitude, a tua ação para ir buscar conhecimento? Para aquilo que você busca descanso para a tua alma? Qual que é? Sabe qual que eu vou dizer? A grande maioria é só vontade, ação nenhuma. Pensa, mas eu preciso. Pois é, mas não faz o que precisa. Deseja, mas não busca. Não muda, desejo não muda, mas buscar muda. Querer não muda, fazer muda. Muitas pessoas hoje não desfrutam
dessa paz que Cristo está falando aqui para a alma, esse descanso, por quê? Porque não tem disposição de aprender. Finalizamos agora, acho que foi na penúltima terça-feira agora, uma das turmas da Jornada do Crescimento, né? Inclusive agora estamos com mais uma turma agora também, que vai finalizar o último módulo. Essa turma que finalizou agora, finalizou, se eu não me engano, com 8 alunos, mas eu tenho certeza que começou com mais de 20. Essa outra turma agora também, se eu não me engano, está com 6 ou 7 alunos, mas eu também tenho certeza que começou com mais de 20. Cadê os outros? Cadê os outros? Os outros que querem descanso para a alma. Os outros que querem mudar a história, os outros que querem ganhar mais, os outros que querem melhorar a condição de vida, os outros que querem ter paz dentro de casa, os outros que querem os filhos obedientes, os outros que querem ver um salário melhor. Cadê os outros? Porque o nome é Jornada do Crescimento. Eu quero crescer, mas não quero aprender. Cadê? E muitos estão aqui hoje. Estão aqui. Depois não põe a culpa no pastor. Depois não põe a culpa no professor. Depois não põe a culpa na agenda. Não, querido, é você que faz a sua vida, a sua história, a sua agenda. Você que faz. Você que escolheu com quem casou. Agora aguenta. Você que fez as escolhas da sua vida. Agora administra. Mas eu tenho certeza que quem paga esse custo vai ter o resultado daquilo que pagou. Porque quem paga quer sobre aquilo que pagou, sim ou não? Você não é bobo de pagar uma coisa e não ter o retorno, né? Então, se você está pagando o custo de crescer, você vai ver o resultado do crescimento. Agora, se você simplesmente quer resultado e não quer pagar o preço, você não vai ter, querido. Você não vai ter. Você não vai ter uma mudança de vida. Você não vai ter uma vida melhor. Você não vai ter crescimento na sua vida. Tem um custo para tudo nessa vida. Teve o custo de você vir aqui hoje. Tudo tem um custo. E se a gente não aprender a respeitar a nós mesmos, porque você precisa se respeitar, dentro daquilo que você diz que acredita. Porque você diz que acredita em Deus, mas não vive de acordo de Deus, está se respeitando? Não está. Você diz que tem fé, mas não tem obras, não está se respeitando. Não está respeitando a si mesmo. O que dirá Deus? E aí, sabe o que o Senhor fala a respeito de quem faz isso? Está zombando de Deus e ainda está se enganando. É brabo, né? A gente está zombando de Deus e está se enganando. Que Deus Ele tenha de nós. E Oséias, ele disse exatamente sobre isso, lá em Oséias 4:6, o que o povo passa por essa questão. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. E é engraçado que quando a gente se permite aprender, a gente começa a vislumbrar e aproveitar um mundo maravilhoso. Um mundo fantástico. Um mundo que a gente não tinha ideia de quão maravilhoso é você aprender. Nós estávamos na aula terça-feira aqui, estou dando o módulo Lidere, e não sei por que a gente começou a conversar, enfim, começamos a falar sobre vendas, né? Aí eu falei, estavam os irmãos ali, acho que todo mundo que estava na mesa ali trabalhava com vendas, né? E aí a gente começou a falar, trocar ideia, e aí passei algumas coisas que eu sei, experiências minhas e tal, né?
E o que a gente vai vendo nisso, gente? Às vezes tu está ali para uma coisa, mas quando vê, surge uma nova oportunidade, você aprende outra. E você é abençoado. Mas como você não se permite estar em ambientes que você pode crescer, você estar em ambientes em que você é trabalhado, estar em ambientes que te custam alguma coisa, porque custa sair de casa na terça-feira, deixar de olhar Netflix ou fazer qualquer outra coisa, ou estar com a família, com os filhos, para estar aqui. Custa. Pois é, mas esse custo vai gerar um resultado. Vai gerar um resultado. Aí qual resultado você quer? Ficar em casa confortável, como diz Paulo, a carta dos Romanos, Romanos 12:2, fica confortável aí, não muda nada da tua mente, e aí o que vai acontecer? Tu não vai experimentar nada do que é bom, do que é agradável e do que é perfeito de Deus, nada. Fica aí. Porque toda a verdade é paralela, assim como ele diz que não se conforme, mude a mente e você vai experimentar tudo que é bom de Deus. O contrário também é verdade. Fica em casa, não faz nada. E aí você vai ver nada. Simples assim. Não pagou preço nenhum. Mas a gente quer as coisas boas, a gente quer o conforto, a gente quer mudar de carro, a gente quer isso, a gente quer aquilo, a gente quer uma conta mais gorda, mas não quer aprender para fazer as coisas. Não quer aprender para mudar o resultado, não quer se mexer, não quer se dispor, por quê? Teimosia. Ah, mas eu já sei. Pois é, então por que não tem? Né? Saber e não fazer, ó, é não saber, querido. É não saber. Amém? Precisamos aprender para não continuar cometendo os mesmos erros. Então, queridos, o que a gente precisa fazer? Leia a Bíblia. Aprenda sobre a vontade de Deus para a tua vida. Leia a Bíblia. Aí você vai dizer assim, pastor, mas eu leio e eu não entendo. Tem alguém que é aqui assim? Tem um negócio aqui na igreja, nas terça-feiras, chamado Jornada do Crescimento. Tem solução para tudo, amado. Mas tem que pagar o preço. Quer ver uma outra dica para também ajudar nisso? Pastor, eu leio e não entendo. Tenha um mentor. Tenha um mentor. Tenha alguém que sabe mais do que você, na área que você precisa aprender. Encoste nele, peça ajuda. Ah, mas eu não vou pedir ajuda, olha quem eu sou. E daí? Quem tu é o quê? Está precisando, pede ajuda. Não tem, vai em quem tem. Não, mas aí eu sou teimoso. Né? Ah, mas aí eu vou ter que me humilhar. Gente, misericórdia. Se tu está com essa mentalidade, irmão, vai nascer de novo. Começa no primeiro passo. Peça ajuda a quem sabe mais do que você, não tem problema algum. E vou dizer, quem sabe, adora ajudar quem não sabe. É ou não é verdade? Você não gosta de ensinar para os outros aquilo que você sabe? Eu gosto. Gosto de compartilhar, gosto de ensinar. Mas tem que ter vontade. Se não tiver vontade, também eu me irrito. Tem que ter vontade. Tem que querer. Vamos crescer? Amém. Vamos crescer? Amém. Vamos crescer? Amém. Não aceite continuar cometendo os mesmos erros, queridos. Não aceite. Descubra uma nova maneira de fazer. Ah, pastor, eu sempre peco nesse negócio, tá? Como é que tu faz? Quando é que tu faz? Por que é que tu faz? Ah, é toda vez que eu, sei lá, eu ligo o celular e abro aquele aplicativo. Deleta o aplicativo. Não vai cometer mais o erro. Amém?
É simples, né? Mas a gente não quer pagar o preço. Paga o preço. Já falei, busque um mentor. Faça um discípulo para ensinar o que você aprendeu. Tão bom quanto é ter um mentor, é ter alguém para quem você vai compartilhar. Porque quando você compartilha o que sabe, você aprende mais. Você se sente necessário. Você se sente uma pessoa útil. Então, busque alguém para aprender e busque alguém para ensinar, para compartilhar. Leia bons livros. Leia bons livros, não Paulo Freire, tá? Tem umas porcaria aí que tá louco, né? Leia bons livros. E estude, gente. Estude. Você não precisa ir para uma faculdade, se for o caso, mas faça um curso profissionalizante. Faça um aperfeiçoamento na tua área. Faça qualquer coisa que faça você aprender uma nova técnica. Uma nova maneira de fazer. Faça. Desenvolva, aprenda. Um exemplo aqui, ó, na igreja mesmo, vou dar o exemplo da igreja, nós temos os ministérios. Amém? Amém. Qual que é o maior curso de capacitação dos ministérios na igreja? Retiro. Inclusive tivemos retiro do Ministério de Louvor. Aí eu pergunto, qual que é o nível de aproveitamento dos retiros? É vergonhoso. Eu nem vou entrar nessa, porque senão vou estragar o culto. Mas é vergonhoso. É sinal de que não querem aprender. É sinal de que não querem crescer. É sinal de que não querem melhorar. Porque se acham que sabem mais já do que os outros. Misericórdia. Vai ter agora da intercessão. Eu vou ir. Não fui do louvor, por quê? Porque eu não canto. E nem danço. Deixa eu ver como é que tá as horas aqui. Está acabando ao mesmo tempo. E eu vou falar do terceiro ponto, que faz parte de custo para ter uma vida melhor. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque quem faz isso está se enganando. Olha só, falei primeiro do quê? Vida nova. Nascer de novo. E para isso precisa o quê? Se humilhar, se arrepender, reconhecer os seus erros. Falei depois de, agora aprender. Jesus, agora aprendam comigo. Aprendam comigo. Sejam humildes, aprendam comigo. E para isso eu preciso buscar no que me qualificar dentro daquilo que eu me proponho a fazer. E o terceiro é, eu aprendi, agora eu tenho que fazer, praticar. Só que esse é o custo que a maioria não quer pagar. Esse é o custo que a maioria não quer se envolver. Alguns até sentam para aprender, mas quando vamos fazer, eu não. Eu não. Eu não. E eu vejo isso muito claramente. Se isso acontece no ambiente da igreja, o que dirá no dia a dia da vida das pessoas? Acontece, queridos. Quer ver? Quantos aqui oram em casa? Posso pedir para um de vocês vir aqui orar agora? Dá um terror, né? Mas se ora em casa, por que não pode orar aqui? Mas vocês fazem em casa. Vocês praticam em casa. Mas quando é necessário fazer, o que acontece? Eu fujo, eu me escondo. Eu pergunto, você senta para aprender para quê? Você vem na igreja para aprender para quê? Para encher barriga? Para engordar?
Para ficar obeso espiritual? Ou para levar isso para outras pessoas? Ou para chegar talvez lá na sua família, num familiar que está doente, eu vou orar por ele agora. Gente, o Senhor não chamou filhos para botar dentro de um armário, guardar eles bonitinho agora, todos purificadinhos no sangue do Cordeiro, para ficar lá de relíquia. Não foi para isso que Deus te chamou, querido. Deus te chamou para praticar. Deus te chamou para ir e pregar o Evangelho, ir e testemunhar, ir e fazer alguma coisa, ir dentro da tua especialidade, dentro da tua competência, dentro daquilo que tu sabe, dentro do dom, dentro da vocação que Deus chamou, para você ir e praticar a palavra. Só que tem um custo. Você está disposto a pagar esse preço? Quando eu cheguei aqui na igreja, há quase 2 anos atrás, dia 30 vou fazer aniversário. Que aniversário. A gente estava com um louvor esgualepado, que nem diz o gaúcho, né? Praticamente nós não tínhamos louvor. Mas o interessante, sabe o que era? É que nós tínhamos na igreja várias pessoas que até tocavam instrumento, mas não subiam aqui para tocar. E se bobear até hoje. Daí eu pergunto, para que faz aula? Para que paga a aula para aprender a tocar? Para quê? Para que faz aula de canto? Para que canta no banheiro, esmerece? Se não é para oferecer o seu dom, a sua vocação, e fazer aquilo que Deus te deu para fazer. Eu estou falando do louvor, mas assim tantas outras áreas. Eu fico me perguntando, vale a pena? Eu não entendo, gente, sinceramente, eu não entendo. Eu não entendo. E aí a gente diz assim, quando me pergunta, tu vai na igreja? Eu vou. Não, eu sou MBCV. É mesmo? É mesmo? Porque ser igreja, corpo de Cristo, é ser um membro vivo, ativo, que movimenta, que faz alguma coisa. Lembrando aos irmãos que hoje é culto de... Amém. Glória a Deus. Então, queridos, eu vou parar por aqui. Gostaria de ter mais tempo. Mas que você possa sair com esses 3 pontos hoje desse lugar. Eu quero dar oportunidade para os irmãos que foram no retiro, e breve, amém? Quem os irmãos que foram no retiro aí que querem testemunhar estão aí, não? Quer? Será que quer ainda? Será que quer ainda, não? Quer? Então vem. Quem quer testemunhar sobre todo mundo aqui agora, então, por favor. Pega o microfone aí. Foi meio escondido lá. Eu fui meio escondido, né? E tudo que tu falou, né? De repente é o mesmo Espírito que está falando, né? Então eu vou começar falando já, pode ser? Fique à vontade, irmão. Muito obrigada. Já que eu vim com o microfone, né? Começo, vou ser muito breve. Então, muito breve, muito breve. O retiro, o tema dele era a chave da unção, né? Baseado na passagem de Isaías 61, que fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, me capacitou, né? E isso foi trabalhado em todo momento, mas a base de todas as palavras pode se resumir numa só: renúncia. O tempo todo, a unção está vinculado à renúncia. O quanto eu estou disposto a renunciar por aquilo que eu desejo, né? E a gente olha para o ministério e coloca um peso nessa renúncia, como se a gente não renunciasse nada na nossa vida. Mas todos os dias nós fazemos renúncia nas nossas vidas. Quando eu escolhi trabalhar num lugar, eu renunciei a outras oportunidades. Quando eu escolhi me casar com o Ney, eu renunciei a outras ofertas, né? Mas são renúncias. E aí, quando a gente tem que renunciar pelo ministério, a gente coloca um peso como se a gente estivesse sendo crucificado.
E o que a gente faz nada mais é do que um gesto de gratidão por aquilo que Jesus fez por nós, que é algo impagável. Então, nós fomos muito ministrados, foram 7 ministrações, então não teve tempo para jogar bola, não teve tempo para ficar de papo pro ar, né? Os intervalos eram breves, mas palavras muito preciosas, né? Para trabalhar, principalmente quem está no altar, que é um lugar muito visado, é um lugar que as pessoas desejam estar, não sei porque desejam, porque o peso de estar aqui é bem maior, mas, enfim, existem aqueles que são chamados para estar aqui. E, para estar aqui, nós precisamos nos preparar e estar ciente das renúncias que nós precisamos fazer. Mas, com o Senhor, a gente nunca sai perdendo. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Eu trouxe uma colinha. Vou ser breve também. Eu escrevi 30 páginas lá no retiro. Sério, eu contei. Eu anotei algumas frases que eu queria compartilhar que me chamou bastante atenção e que tem muito a ver assim, com a minha história também. E uma das frases era: Deus não busca a perfeição, Ele quer rendição. E eu sempre fui muito, muito, muito tímida. Aquela criança assim que ia embora para casa da escola com dúvida, porque eu não perguntava para o professor, eu ia com a dúvida. Entre outras coisas, mas nesse nível, assim, quando eu vim aqui para a igreja, eu sempre quis cantar, gostava muito, né? Sempre gostei de música. Eu levei 1 ano para ter coragem de perguntar como funcionava o louvor para vir servir, né? Até que eu entrei. E, como a Dani falou também, questão de renúncia, e aí às vezes a gente tem que renunciar à vergonha, né? E vir, e aí eu comecei a servir, e quem é da época mais antiga lembra que a gente ficava lá atrás, tinha uma irmã que falava que se eu pudesse eu entrava dentro da parede, né? E eu tenho vontade de voltar para dentro da parede, mas às vezes Deus vai empurrando a gente para o lugar que Ele quer que a gente esteja, né? E o apóstolo falou isso uma vez, que Deus não coloca a gente no lugar que Ele não quer que a gente esteja. E eu tenho aprendido e tentado, né, dizer sim para Deus, mesmo que a gente quer às vezes dizer não, né? E o que mais que eu notei? E aí a base foi Isaías 61, né, que fala: Ele me ungiu para pregar as boas novas, né, para os cativos e etc. E aí falou assim que como que eu vou declarar as boas novas, né, para os algemados, por exemplo, se eu estou presa ainda na minha vergonha, nos meus bloqueios, né, que são muitos. Mas eu tenho tentado, e glória a Deus pela vida do pastor Melo, do Frank, que tem sempre me incentivado e me impulsionado a viver o meu chamado. E quantas vezes eu me questionei se era isso mesmo que Deus queria de mim, porque a gente não se acha capaz, eu nunca me achei capaz, e eu sempre olhava tantas pessoas que são melhores do que eu, e Deus falava que pessoas cantam melhor, sim, tocam melhor, tem muito mais técnica, mas elas estão no mundo. E não é o quanto eu sei, quanto eu sou boa, e claro, a gente vai sempre tentando se aperfeiçoar, mas o que eu faço com aquilo que Deus me deu, né? Então, eu tenho tentado me colocar à disposição para aprender e para somar. E o pastor Ney sabe, eu fiz o negócio de perfil comportamental com ele, e o meu analista é 99, então, para mim, ele sabe, é um esforço assim, absurdo estar aqui falando. É absurdo. E para sorrir também, agora estou tentando sorrir mais, gente. Pastor Melo fala que eu tenho cara de nada. Então, e não é porque é pelo meu perfil, agora tem essa desculpa, né? E, na verdade, é porque eu sou muito autocrítica também, eu me cobro muito essa questão da perfeição que eu falei antes, então foi muito falado sobre isso também, sobre a gente não buscar a perfeição, né, e deixar o Espírito trabalhar através da gente. E eu sempre oro, né? Sempre oro, mas aí quando eu venho servir, eu peço para Deus, eu falo para Deus, né? Deus, eu reconheço toda a minha total dependência de Ti, né? Porque, como eu falei, eu não consigo falar sem Ti, eu não sei fazer nada sem Ti, né? É o Senhor que nos capacita. E desculpa, é que agora eu me empolguei. É que agora estou sendo desbloqueada dos meus bloqueios, amiga. E é isso, e eu gosto muito da passagem de Pedro, né,
quando ele anda sobre as águas, mas eu me via sempre dentro do barco, né? E quantas vezes Deus está chamando a gente para viver algo lá fora e a gente está lá no barquinho da vergonha, no barquinho do bloqueio, no barquinho do que vão achar de mim, né? E Deus está chamando ali para a gente viver e Ele quer nos usar, né? Então que a gente seja instrumento nas mãos dele. E eu tinha mais uma coisa que eu esqueci. Amém. Não, é rapidinho, essa parte é importante. Glória a Deus. Isso que eu sempre ficava pedindo confirmação de Deus, né? Se esse era o meu chamado, se esse era o meu chamado, e aí Deus confirmava, e eu falava, mas será? Vamos pedir a confirmação da confirmação, né? E aí eu sempre venho e falo para Deus, né, que eu não consigo fazer sem Ele, e tal. E aí hoje, no final do retiro, o pastor Jonas fez uma oração e tal, e aí eu orei de uma maneira diferente. Eu falei, Deus, eu não vou mais... Eu fiz um combinado com ele, na verdade, né? Eu disse, eu não vou mais perguntar se esse é o meu chamado, né? Mas se for mesmo... Mas se for... Anda comigo, que nem tu falou, né? Aquele dia daquela pessoa. Anda comigo, sobe aqui comigo. Faz tudo comigo, porque eu não consigo sozinha. É isso. Amém. Boa noite, igreja. Elas já falaram tanto, mas foi bem profundo, foi muito além. A gente sabe que não dá para testemunhar lá na íntegra, porque é muito pessoal, porque o retiro ele é sempre espiritual também. Mas foi muito importante que eles falaram sobre a união, né? Quão bom é os irmãos viverem unidos, né? E isso foi muito legal. A gente teve a oficina da dança e a oficina dos músicos, enfim. E como foi bênção, como foi diferente para mim, porque é o meu primeiro retiro de louvor e artes. Eu já fiz vários, mas o de louvor e artes é o primeiro. E a gente aprendeu muito. Nossa, foi muito aprendizado. Foi 7 ministrações, mas não foi cansativas, não foi... Foi bem, assim, a gente conseguiu e... Enfim, ninguém ficou ali olhando a hora, ninguém ficou achando ruim de ficar até meia-noite ou de ficar até as 11, enfim. E teve coisinhas também que eu anotei, mas vou ser sucinta. Não existe uma oração mágica se você não tiver comunhão com Deus. Unção não se busca, se constrói num relacionamento com Deus. Também da renúncia, né, que elas falaram já, e uma palavra que eu não conhecia, nunca tinha ninguém colocado dessa forma. A gente aprende muito aqui na igreja e nos retiros, mas o pastor Jonas falou algo assim que eu nunca tinha, se eu já ouvia, não tinha processado. Ele falou assim: eu estou sendo um bom hospedeiro do Espírito Santo. Ele contou toda uma história que não cabe contar aqui, mas me fez pensar, porque se eu tenho o Espírito Santo, o Espírito Santo vem comigo, mas se eu não permanecer nele, se eu me afastar dele, eu vou me afastando, eu não vou estar sendo um bom hospedeiro do Espírito Santo. Isso me impactou bastante, porque às vezes a gente se afasta, né, no decorrer da vida corrida, do dia a dia, e isso fez eu me refletir bastante sobre isso. Então, você é mais ou menos isso. Amém. Boa noite, igreja. Eu não tenho muita coisa para falar, não sei fazer colinha, mas eu tenho uma coisa que me chamou muita atenção, o altar não é um palco, o altar não é para pisar ali, não olhar no olho do irmão, não ter comunhão com o irmão, não conversar com o irmão, depois que sai do altar, ir para ali, pegar a bolsa, ir embora e não olhar nos olhos dos irmãos. Isso me chamou muita atenção. E o pastor Erlei falou muito nessa questão, de ter unidade, de ser comunhão e de ter, assim, sabe, diálogo. Alguém precisa de um abraço. Até o pastor Erlei falou, eu preciso de um abraço. Então, isso me chama muita atenção para que a gente tenha mais comunhão, olhar um nos olhos dos outros e conversar e perguntar, tu está bem, tu precisa de alguma ajuda, sabe? Essa coisa me chama muita atenção. E é o que eu procuro fazer, mas não é assim como deveria ser sempre, né? Eu também falho nisso.
mas isso me chama muita atenção, a união na igreja, a união com os irmãos, não é só o louvor, a união em todo, né? Então é isso que me impactou bastante. Amém. Olha, eu não sou analista como vocês, mas eu estou aqui com meu coração, parece que vai... Acho que eu estou em infarto. É isso que eu gosto de falar e sou, né? Mas, Senhor Deus, ficar por último, Dani, isso é cruel, pelo amor do céu. Oh, Jesus. Eu nem ia falar, irmãos. Primeiro, quando as gurias disseram, ai, vamos falar alguma coisa, eu disse, não, deixa o Espírito Santo... Agora não vou falar nada. Mas o Espírito Santo me incomodou muito. E quando nós estávamos no último louvor ali, que o pastor falou, nós nos entregarmos por completo no louvor, o Espírito Santo disse, tu vai falar, sim. E eu estou com a minha boca seca. Nunca passei por isso, acho que não sei o que está acontecendo. Eu vim questionando com as gurias qual seria, de novo, qual seria o meu ministério, porque eu disse uma vez, eu sempre ouço as pessoas falarem assim, eu sou pastor, mas eu não queria ser pastor. O Senhor me escolheu para ministrar, mas eu não queria ministrar. O Senhor me escolheu para isso, mas eu não queria. E eu quero. Eu não tenho medo. Não sei. Hoje eu estou tremendo, mas eu não tenho esse medo. Não sei o que é. Mas eu disse para as gurias, será que a gente tem que dizer que a gente não quer para o Senhor fazer de nós aquilo que Ele quer que faça? Não entendi essa parte. Depois eu tenho que ter uma conversa com o pastor. Mas, assim, o que muito me tocou lá foi sobre a unção, a união, né? Que o pastor falou que, para nós termos a unção, a gente tem que estar unido. E unido não somente com estes que fazem parte do nosso grupo de louvor, com o pastor, mas com vocês, com cada um de vocês. Olhar no olho, cumprimentar quando estiver descendo, quando estiver chegando, e dizer, eu amo você, eu amo cada um de vocês, porque vocês me acolheram com muito carinho aqui. E também outra coisa que me tocou muito, que a nossa unção, ao nós recebermos, ao nós pedirmos, depois que ela não seja como só uma cascata, que ela só cai, se cair na mata, fica ali, mas que ela seja como um rio, que depois ela deságua e vai retribuindo para os outros lugares, para as outras pessoas que estão perto de nós. E isso me tocou muito, que a nossa unção seja como um rio. Ao nós recebermos, nós possamos transmitir para cada um de vocês. Amém. Obrigado. Amém, gente. Muitas perguntas, atrás de muitas respostas. E eu sei que cada um aqui tem as suas. E por isso que muitas vezes é necessário a gente sentar para aprender. E ter coragem de, quando a gente é desafiado, fazer. Né? Não existe um parâmetro, né? É porque eu não quero que daí tu é. Não é isso. Não é isso. Deus, Ele trata cada pessoa na sua individualidade. E, de fato, o tema desse retiro foi sobre unção. E o crente adora a unção. Uma unção para quê? Para que tu quer unção? Saber que a unção que a pessoa tem ou que você tem não é para você, é para benefício do corpo de Cristo? Vê como a gente se engana? E as pessoas querem unção para fazer sinais e tal, para às vezes se autopromover. Não dá nada disso, gente. Não dá nada disso, não. A unção que Deus dá, por exemplo, para o ministro de louvor, é para que quando ele cante, as pessoas louvando vão louvar junto e sintam a presença de Deus, e a sua alma ali já vai sendo lavada, quebrantada, limpa. É para isso que a unção serve. A unção sobre a vida daquele que prega é para que a palavra ela realmente venha, né, fazer morada no seu coração e vá, como diz a própria palavra, ela vai dividir alma e espírito para tratar cada um conforme a sua necessidade. Por mais que a palavra seja igual para todos, a palavra serve individualmente para cada um, com um propósito diferente. E a unção é para o benefício da igreja, não é do indivíduo.
Mas tem pessoas que utilizam da sua unção para promoção pessoal. Não é o caso aqui, em nome de Jesus. Amém? E já aproveito para dizer que o que foi dito aqui também, eu compartilho da mesma opinião, sempre fiquei muito indignado, que quando ia num culto, aqueles que ministravam no altar, desciam, viravam as costas, picavam a mula e não davam nem oi, tchau para os irmãos. Se acontecer aqui, vocês podem vir falar para mim depois, tá? Que eu cobro eles, amém? Porque é para ser assim. Amém? É para ser assim. Porque não tem estrelismo no reino de Deus. Se bem que hoje já tem gente que anda com segurança. Mas amém. Vamos ceiar? Vamos ficar de pé, queridos?